Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quantos vieram ouvir a palavra de Deus nessa noite? Em Romanos 10, 17, a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por isso, nessa noite, abra o seu coração, porque Deus vai falar conosco. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Vamos ler o versículo 13 e o versículo 14. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 13 e versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que há encontrem. Quero usar como tema nessa noite os dois caminhos. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite eu me coloco diante da tua presença, Deus, e eu te peço em nome de Jesus, que apenas a tua voz fale neste lugar, que eu venha diminuir em nome de Jesus e que o Senhor apareça. O Senhor sabe a necessidade da tua igreja, o Senhor sabe como Ele encontra cada pessoa nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus, que apenas a tua voz fale neste lugar. Desde já eu te agradeço, crendo que o Senhor vai me conduzir até o final dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, dando glórias a Deus. Irmãos, o texto que nós lemos foi pronunciado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus estava praticamente terminando o sermão da montanha, quando ele dá uma ordem e faz uma advertência aos seus discípulos, dizendo que eles deveriam entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. Porque Jesus sabia que uma vida caminhando pelo caminho largo e uma porta larga conduziria aquelas pessoas à perdição. Em Provérbios 14, 12, a Bíblia diz que há caminhos que para o ser humano parecem bons, mas o final desses caminhos conduzem à morte. E o coração do homem e da mulher, irmãos, depois da queda, ele é enganoso. Nós, quando não conhecíamos a Deus, quando não sabíamos discernir entre a nossa mão direita e a esquerda, vivíamos guiados pelo caminho largo e pela porta larga. E a nossa carne e a nossa velha natureza gostava de andar por esses caminhos. E o diabo sempre mostrava caminhos largos para cada um de nós. Mas chegou um belo dia, um grande dia, e Jesus entrou na nossa vida. E esse dia foi marcado, irmãos, na agenda de Deus. E quando esse dia chegou agora, nós ficamos convencidos do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E agora não andamos mais por esses caminhos tortuosos. Passamos agora a entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Mas Jesus, ele é claro quando ele diz que uns poucos vão encontrar esse caminho. E por quê? Porque esse caminho vai exigir de cada indivíduo renúncia. O caminho difícil e a porta apertada vai exigir de todo aquele que se chegou a Deus uma renúncia por completo. Porque Jesus, irmãos, ele não faz uma obra pela metade. Ele faz por completo. É bem verdade que nesse processo, o processo que quando Deus nos salva, não é da noite para o dia, é um processo. E gradativamente a gente vai jogando as bagagens fora. Mas nós precisamos entender que, com o passar do tempo, essas bagagens não podem mais fazer parte da nossa vida.
nessa noite. Eu quero chegar em um momento que, e eu sei, tenho consciência disso, que há pessoas que às vezes relaxam durante a trajetória. E começam a pegar nas bagagens que Deus já mandou que largasse. E talvez nessa noite haja pessoas que largaram a bagagem, mas durante a caminhada resolveram olhar para trás e caminhar de novo com ela. Se você se encontra nessa noite dessa forma, eu quero te dizer um alerta. Largue as bagagens. Porque para entrar na porta estreita e caminhar pelo caminho apertado, só vai caber você. Quando Cristo entra na nossa vida, o velho homem foi sepultado. De modo que agora a velha criatura não tem mais domínio e poder sobre nós. Quem tem que reinar na minha vida e na tua vida é Jesus, aleluia. E se Jesus é o Senhor da sua vida, você vai viver em novidade de vida, aleluia. Precisamos, irmãos, nos despir do velho homem e se revestir do novo homem. O homem e a mulher que nasceu de novo. Que não nasceu da carne, mas que nasceu do Espírito Santo. E esse novo homem, essa nova mulher, agora não vai mais agradar a sua carne, não vai mais satisfazer a vontade do diabo. Pelo contrário, ele vai fugir da aparência do mal. Ele vai lutar contra o pecado. Nós temos que andar dessa forma, irmãos. Na terra, nesse momento, nesse lugar que nós estamos. É uma peregrinação. E durante a trajetória, nós precisamos melhorar. Não podemos retroceder. Uma coisa é quando nós não conhecíamos a Deus. Quando a gente era leigo para com a palavra de Deus. Mas agora, que Cristo está na nossa vida, a gente tem que andar, como eu falei outrora, em novidade de vida. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Então não há como, não há possibilidade de um cristão viver anos na igreja da mesma forma. Não há como, irmão. Porque se você der legalidade ao Espírito Santo de Deus, ele vai entrar dentro de você. Ele vai entrar dentro da sua casa. Ele vai fazer morada. E nessa morada ele vai começar a limpar. Ele vai tirar toda a poeira. Ele vai tirar toda a sujeira. Agora, eu não estou dizendo a você nessa noite que é um processo fácil, porque não é. Porque a nossa carne aprova o que o diabo quer na nossa vida. E essa velha natureza, ela não morre. Por isso, nós precisamos matar ela todos os dias. Todos os dias, eu e você precisamos nascer de novo. Foi isso que Jesus, quando teve um encontro com Nicodemos, falou. Ele era conhecedor da palavra. Ele fazia parte da membresia, um cargo importante que aquele homem tinha. Mas Jesus olhou para ele e disse, Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Ou seja, porque não adianta conhecer a palavra, nós precisamos viver e praticar a palavra. A palavra, irmãos, é poder na vida de todo aquele que a pratica. Mas se você, que é conhecedor da palavra, não pratica a palavra, como você vai crescer em graça? Você vai ser como uma onda do mar, sendo levada de um lado para o outro. Não vai ter firmeza, não vai ter constância se a palavra não estiver no seu coração. E nós sabemos, irmãos, nessa noite, que nós estamos vivendo tempos tenebrosos. Os dias maus estão aí. O esfriamento está às portas. E nós não podemos nos conformar com este mundo. Pelo contrário, precisamos dizer não a tudo aquilo que o diabo tem a nos oferecer. Porque eu quero te dizer nessa noite, o diabo nunca vai fazer você pecar. Ele apenas vai mostrar e vai tentar te seduzir. Mas a escolha é minha.
Nós somos, irmãos, levados pelo mau desejo do nosso coração. Entenda nessa noite, você e eu fomos livres do poder do pecado, mas ainda não fomos livres da presença do pecado. O diabo está ao nosso redor, bramando como um leão. Mas ele não é um leão. Porque o leão que eu conheço é o leão da tribo de Judá, aleluia. E ele já venceu essa batalha, irmãos. A vitória é nossa. Agora nós precisamos tomar posse dessa vitória. Você que é crente e eu que sou cristão, não podemos andar de cabeça baixa, porque Deus já nos deu autoridade, Deus já nos revestiu de poder, então nós temos que caminhar de cabeça erguida, aleluia. Não podemos ficar andando em círculos, irmãos. Precisamos caminhar rumo a Canaã celestial. Porque aquilo que Deus preparou para nós, o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, e não desceu ao nosso coração. Deus tinha uma morada para nós. E pode ter certeza, irmão, a eternidade, não há como a gente dimensionar como será a eternidade. Apenas nós podemos imaginar, mas pode ter certeza, vai ser muito melhor. Então nós não podemos trocar essa eternidade por um prato de lentilhas. Não troque a eternidade por um prato do diabo. Fuja da porta larga. Fuja do caminho largo, porque Jesus está voltando, aleluia. E não é tempo mais de brincar de ser cristão. Ou nós somos quentes, ou nós somos frios. Agora, morno nós não podemos ser, aleluia. Precisamos ser fervorosos. Precisamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, irmão. Porque Deus disse a Jeremias, para que dissesse à nação de Israel, buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. É essa busca que Deus espera de nós, até que nada mais importa. Até que nada mais seja prioridade. Até que Deus seja a prioridade da nossa vida. E quando isso acontecer, pode ter certeza, irmãos, o céu vai se abrir. Mas nós precisamos entender que precisamos ficar de joelhos. Sem oração não há poder. Sem oração não há vitória. A igreja precisa se humilhar na potente mão de Deus, e orar, e buscar a face do Senhor, e abandonar as velhas práticas, para que assim Deus possa nos avivar. Porque não há avivamento sem arrependimento, irmão. E o avivamento tem que acontecer primeiro na minha vida. Eu sei, irmãos, o avivamento não é produzido por homem, o avivamento é produzido por Deus, mas nós precisamos agir, porque Deus reage à nossa ação. Não podemos ficar parados. Então a orientação de Jesus, ela foi clara, a ordem foi clara. Existe um caminho apertado, existe uma porta estreita, mas também existe um caminho largo e uma porta larga. E muitos vão entrar por essa porta larga. Por quê? Porque amaram mais o mundo do que o Senhor Jesus. Muitos vão entrar por essa porta porque amaram mais as paixões do seu coração e não quiseram renunciar por amor a Cristo. Deus está falando conosco nessa noite. Não troque a sua eternidade por um momento, irmãos. O sacrifício de Cristo não foi em vão. Ele desceu da sua glória, viveu uma vida sem pecado por nós. Cumpriu toda a lei e abriu o caminho de vitória para cada um de nós. Ele carregou as nossas dores. Todo o pecado da humanidade foi sobre Jesus. Mas ele em nenhum momento pensou em
voltar atrás. Não. Ele foi até o final. Por mim e por você. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. De modo que agora nós temos livre acesso. Você tem livre acesso para falar com Deus. Antes de Jesus ir ao céu, ele disse que voltaria, irmãos. E nós precisamos ter isso em mente. Jesus vai voltar. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o teu Deus. Aleluia. É tempo de estar preparado. Não cocheie em dois pensamentos. Pare de olhar para o Egito. Pare de olhar para onde Deus já te tirou. Aleluia. Aquela vida não te pertence mais. Deus tem algo novo para a nossa vida. Deus tem algo grande para a nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele é grande, irmão. Para o nosso Deus, irmãos, não há dificuldades, não há impossíveis. A grande pergunta é, será que no momento que estamos vivendo, Deus está achando a fé necessária para realizar um milagre? Será que ainda há fé verdadeira em nossa vida? Ou será que nós estamos olhando para as circunstâncias e o tamanho dela, esquecendo do tamanho do nosso Deus? Maior que o seu problema é o Deus que você serve, irmão. Se você se aproximar de Deus, o seu problema vai se tornar pequeno. Mas se você se distanciar de Deus, esse problema vai ficar enorme. Como está a sua comunhão com Deus nessa noite? Como está o seu relacionamento com Deus nessa noite? Você está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Você está almejando a vinda dele? Comece a refletir sobre isso, irmãos. Porque a igreja que Jesus veio buscar e virá buscar, ela almeja constantemente a vinda do Senhor Jesus. Uma igreja não pode andar em portas largas. Nós precisamos entrar pela porta estreita. E ainda que seja difícil, e ainda que haja lutas, Deus sempre será o nosso escape. Se você priorizar a Deus, pode ter certeza, Ele vai pegado com você pela mão, irmãos, e vai entrar por essa porta. Agora, a grande pergunta que nós precisamos levantar nessa noite: será que nós estamos dispostos a abrir mão daquilo que nos distancia de Deus? Ou será que há coisas ainda que precisam sair da nossa vida? Jesus nos chama cheios de bagagem, cheios de pecado de estimação. Mas quando Ele entra na nossa vida, irmãos, isso entristece Ele. E Ele nos convence disso. E por isso a gente começa a abandonar. Agora, se você não ora, se você não busca, como você vai ser livre disso? Não haverá como. Quem não se relaciona com Deus nunca vencerá o pecado. Porque o pecado não é vencido pela força do meu braço, mas através de Cristo na minha vida. Jesus tem sido o Senhor da sua vida. Jesus tem sido a prioridade na sua vida. Você se considera um cristão verdadeiro? Faça essa autoanálise. Reflita. E essa mensagem, irmãos, não é apenas para as pessoas que estão na igreja, não, mas as que estão fora e que por algum motivo se desviaram. Enquanto você estiver vivo, há uma esperança. Volte e volte depressa para os pés de Jesus, porque Ele está voltando. E a Bíblia diz que Ele vai vir num abrir e fechar de olhos. Assim como um ladrão que não avisa que vai roubar uma casa, assim será
a vinda do Filho do Homem, ele não vai avisar, irmãos. As pessoas vão casar, vão se dar em casamento, vão trabalhar, vão comprar, vão vender, e vai chegar num belo dia desse, Jesus vai voltar. Para a sua igreja, irmãos, ele vai dizer: benditos de meu Pai, venham para as bodas. Mas para aqueles que brincaram de ser cristãos, Jesus vai dizer abertamente: eu nunca vos conheci. Você pode dizer talvez nessa noite: irmão Jackson, como são duras essas palavras. Irmãos, não são. Duro é você caminhar, e quando chegar diante de Deus, ele olhar para você e dizer: eu não te conheço. Porque o que vale não é você fazer a obra, é você fazer ela da forma correta. Não basta parecer ser, nós precisamos ser e praticar a palavra. Essa palavra, irmão, ela queimava no meu coração essa noite, o dia inteiro, melhor dizendo. E Deus primeiro falou comigo, porque há uma grande necessidade de todos aqueles que conheceram a palavra, irmãos, de se converterem mais, de se arrependerem mais. Precisa haver mais choro em nossos olhos. Os nossos olhos estão muito secos. Falta quebrantamento, falta brilho nos olhos, e às vezes falta novo nascimento. E o Senhor Jesus, irmão, Ele tem para nos dar, se você se voltar para Ele de todo o coração. Talvez nessa noite você tenha chegado dessa forma, se sentindo fraco na fé, por algo que você tenha feito, e está se culpando. Irmãos, Jesus nunca vai te acusar. Quem vai te acusar é o diabo. Ele é o acusador. Ele está pronto ali, para todas as vezes que você errar, ele te acusar. Mas Jesus não. Agora, Jesus é o nosso advogado na terra. Mas vai chegar um dia que ele vai ser o justo juiz. E ele vai julgar todas as nações da terra. Então não podemos brincar. Não brinque de ser cristão. Jesus te chama hoje, nessa noite, para uma nova vida, um compromisso maior, uma entrega maior. Talvez você possa dizer: Jackson, mas é difícil demais para mim. É verdade, irmãos. Para você é difícil, mas para Deus não é impossível. Se volte ao Senhor e pode ter certeza, Ele vai trabalhar nas suas dificuldades. Precisamos entrar todos os dias pela porta estreita, pelo caminho apertado, que o mundo lá fora não aprova. Se você entrar no caminho da retidão, no caminho da santidade, o mundo não vai aplaudir, irmãos. Você vai ser rechaçado. Você vai ser muitas vezes afrontado. E esse é um sinal que você está no caminho correto. Quando nós fazemos a coisa certa, pode ter certeza, o inferno se levanta, mas saiba, ele se levanta para cair, aleluia. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Jesus está voltando. Viva, irmãos, a partir de hoje, como se Jesus fosse voltar agora, todos os dias. Viva dentro da igreja de um culto como se fosse o seu último culto, a sua última pregação, o seu último louvor. Faça como se fosse a última vez, e pode ter certeza, irmãos, como foi pregado no culto passado. Quando Jesus vier, Ele vai nos pegar assim, trabalhando para Ele. Deus não nos chamou para estarmos com as mãos vazias. Deus não nos chamou para sermos escravos do pecado, não. Jesus nos chamou para que nós fôssemos livres e libertássemos pessoas através da sua palavra, através da sua pregação.
para a liberdade que Jesus morreu, para que nós fôssemos livres e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É tempo de andarmos pelo caminho apertado. Fuja de tudo aquilo que te distrai, irmãos. Porque o mundo tem muita coisa a oferecer. E o diabo é o príncipe deste mundo. E ele sabe que ele tem pouco tempo. É tempo de estar preparado. O Espírito Santo só me deu até aqui, mas eu creio que eu fui direto o bastante na mensagem. Que você possa não apenas ouvir essa palavra, mas que você possa deixar que ela desça no seu coração e que você possa praticar. Porque Jesus está à porta. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. Eu já agradeço a oportunidade.